Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a Igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa.
Gálatas, capítulo 2. Quatorze anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do Evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de observar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro Evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E, como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa: que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus.
Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quanto à lei, estou morto. Morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas, sem juízo! Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que, quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus.
Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que Ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, Ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E, já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu.
Gálatas, capítulo 4. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. No passado, vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que, de fato, não são deuses. Mas, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero sempre, e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto. E continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora, para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Vocês querem estar debaixo da lei? Me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos. Um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara.
O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos. Pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe. Pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaque. São filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Gálatas, capítulo 5. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que os circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido?
Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Gálatas, capítulo 6. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir.
Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, por meio da cruz, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E, para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém.